Paciente feminino, 28 anos, veio para avaliação de refrativa, não se adaptou com a lente de contato rígida gás permeável. Quer fazer o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, apresenta na refração estática, olho direito, -4, com -0,75 no eixo de 150, acuidade visual de 1, olho esquerdo, -4,5 com -2 no eixo 5, acuidade visual de 1, paquimetria ultrassônica, olho direito, 537 micra, olho esquerdo, 534 micra, né? Então, aqui nas topografias a gente vê no olho direito um K1 de 44,07, um K2 de 45,44. Aqui o que chama a atenção da gente é esse astigmatismo oblíquo, né? Que a gente sempre já fica com o pé um pouco mais atrás também, né? A gente já preocupa um pouco mais, né? No olho esquerdo aqui, a gente tem um K1 de 43,54, com K2 de 45,72, uma curvatura normal, tem um astigmatismo irregular, né? Os meridianos ortogonais também, né? Simétrico. Esse olho esquerdo, esse olho direito, aliás, que me deixa um pouco preocupado, né? Desse paciente. A questão é essa, Giovanni. Operar ou não operar? Assim, por mais que a idade do paciente aí, com esse uso da lente de contato, num primeiro momento, eu ficaria com o pé um pouco atrás de operar ele. Eu pediria a avaliação de uma tomografia da córnea. Agora, você observa uma coisa interessante, todos os índices normais. É É. raro você ver uma topografia. Eu já comentei com vocês que esse aparelho dá muitos falsos positivos. Certo. Ou seja, ele acusa muitos índices alterados em córneas normais. É muito difícil você ver todos os índices normais, né? Tanto o índice de centramento quanto os índices de assimetria. No entanto, são todos normais. Mas você falou uma coisa aí que a gente sempre deve valorizar, gente. Eixo oblíquo não é fisiológico. Você pode até não ter problema, mas não é o normal, né? Normal, né? A gente deve estar sempre atento. Então, você identifica algum... Bom, você já falou, né? A córnea, É uma a córnea córnea regular, regular, beleza. todos os índices Índices normais, normais. regular e tal. Você vê, então, identifica algum fator de risco aí? Assim, dentre estes daí, assim, igual, por exemplo, esses índices aí, igual foram enunciados aí, normal, mas, por exemplo, esse astigmatismo oblíquo aí, assim, mesmo tendo essas características positivas aí, me deixa com o pé Qual atrás. córnea que te... Tá. Qual córnea que te preocupa mais? Do olho direito ou do olho esquerdo? Do direito? Eu preocupo mais com a esquerda. Por quê? Esquerda? É. Ah, por causa da ortogonal, Eu acho que quebra um regularidade. pouquinho. Tá um pouquinho assim, pouco, mas tá. Um pouco de quebra da ortogonalidade, é. Todos os dois, mas principalmente o esquerdo, gente. Olha, Realmente. tá? Então, assim, a perda de ortogonalidade, gente, ela é mais importante que a simetria. Porque esses índices aqui, eles não medem perda de ortogonalidade, eles medem a assimetria. Se a córnea é simétrica, mas não é ortogonal, é mais importante, é mais preocupante não ser ortogonal do que ser assimétrica. Então, nós temos astigmatismo ligeiramente não ortogonal e oblíquo no olho direito. Certo. Ok? Você vê que vocês já estão, né, bem observadores. Então, evidentemente, toda vez que você vê uma córnea que te inspira muita análise, é bom ter uma tomografia. A tomografia que você vê aqui que está mostrando realmente aquela simetria no olho direito, né? Pequena simetria, tem uma simetria superior. Certo. Aqui, deixa eu ver, as felicidades 0,20, né? Muito boa. É tranquilo, entre 0,18 e 0,30. Você vê que todos Assim, os índices normais, né? IHD normal. Isso. Assim, mapa espessura paquimétrica. Também Né? muito bom, né? Tranquilo. Vou passar para a gente Aqui, ó. poder. Mas quando você vê a curva de progressão paquimétrica, olha o que acontece. Ela foge aí. Foge muito, né? Então, ela está totalmente alterada. Olha o arte máximo dessa córnea. Bem baixo, né? 288. Não tem ainda alteração da córnea posterior, mas já tem Mas o PET-D
BED Aumentado. bem alterado, exatamente porque tem o quê? Essa índice de progressão aqui, quando você Uhum. divide o índice de progressão pela espessura, Uhum. você vai dar o arte máximo. Então, um arte Certo. máximo totalmente alterado, um BED alterado, ou seja, aquela perda de ortogonalidade, ela nos acusou que realmente era uma córnea doente. Vamos ver o olho esquerdo. Tá, aí você tem uma A ortogonalidade perda. menos acentuada, né? Mas É, uma esfericidade normal, os índices todos normais. IHD Aqui também normal. você já É. vê que já está tendo Foge da escape curva. da... Não é isso? Elevação posterior normal, mas olha aqui também o BL Parte também com o máxima arte máximo diminuído. também alterado, né? O arte máximo varia muito, gente, porque o normal é você ter aqui de 512 mais ou menos 90, quer dizer, o desvio padrão é muito grande. Então, você pode ter aí 400 e, quer dizer, de 512 mais ou menos 90, você pode ter um arte máximo que seja alterado com 490, 480, você já pode ter ele alterado, porque ele varia muito, quer dizer, a gente considera que ele seja patológico, geralmente abaixo de 400 micra, né? Para a gente ter uma... Agora, abaixo de 300, 200, já tudo é ceratocone já. Certo. Então, realmente, operar ou não operar? Não operaria. Uma córnea que é muito aparentemente normal, e você observa o seguinte, a Vai córnea fazer o aqui cálculo dele. O observe PTA o de Randman, 27, né? é até questionável um Boltai Hum. assimétrico, a idade também seria um, um 2, PTA abaixo de 2. 40, ou seja, Uhum. é um caso, gente, que mal avaliado, esse paciente teria sido operado, né? Tem Inclusive como de se dizer. LASIK, né? Olha É, aqui. Podia fazer, inclusive, realmente, né? LASIK nele. É muito difícil, se a gente não valoriza essas pequenas alterações topográficas, passa batido. Esse paciente vai ser operado e depois ele fala assim, pô, mas tinha uma córnea boa, não tinha alteração topográfica. Tinha alteração topográfica, sim. Sim, Nós vimos que ele tinha uma perda de ortogonalidade. Então, é um ceratocone, gente. Ceratocone evidente, todo mundo descobre, mas um cirurgião refrativo tem que buscar. Quando uma córnea te dá o ceratocone de bandeja, não tem problema, você acha fácil. Mas, frequentemente, a gente encontra casos como esse, que a gente tem que tomar surpresa, né? muito cuidado. Tá bom? Certo. Então, vamos lá. Então, nenhum algoritmo é 100% confiável. Então, quando a gente tem dúvida, essa córnea é aparentemente normal, vamos fazer uma tomografia, vamos ver o PTI PTA desse paciente. Observe que o PTA deu normal, você podia ter operado, é uma córnea praticamente normal, né? No entanto, o Randeman aqui deu que podia operar, o PTA podia operar, a topografia isoladamente, possivelmente a gente operaria, mas quando a gente vê a curva de progressão, a gente vê o BED, a gente vê o arte máximo, a gente vê que esse paciente não deveria ser operado. Alguma pergunta sobre esse caso? É um caso bem desafiador mesmo, né? Porque, assim, com Muito desafiador, todas as características, assim, que a gente vê, estabilidade, uma córnea não regular, é? né? Aparentemente. E Exatamente, córnea estável, idade boa, os né? índices todos bons, né? Sim. É. Agora, gente, é o seguinte, aqui nós íamos tirar mais ou menos umas 60 micras do lado direito e uma 90 micras do lado esquerdo. A Certo. córnea tem 534. A gente poderia ficar com a córnea de 440 micras, mas nós sabemos que o fator menos importante na ectasia é a paquimetria, né? Então, o fato de deixar uma paquimetria com 400 micras não significa segurança, ok? Certo. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Então, vamos para frente. Então, aqui é mais algumas considerações, então. Ó. Aqui mostrando a perda de ortogonalidade, que mostrou tanto no No direito como esquerdo, né? Pentacan, mais no olho esquerdo. Essa do olho esquerdo Uhum. me pareceu mais alterado. Então, esse paciente, como ele queria entrar para a polícia, eu sugeri para ele fazer ortoceratologia.
Só que agora o que está acontecendo? A polícia, quando vê paciente chega lá com a visão 20/20, mas com uma córnea, com um padrão que já foi operado, eles pedem um relatório. E quando o paciente tem um relatório dizendo que ortoteratologias estão dando bomba no paciente. Então, observe que essa perda da ortogonalidade está aqui os fatores que compõem o KISA. KISA é composto pelo K central, pelo descentramento, mas pela perda de ortogonalidade, que esse RA é SRAX, e multiplicado pelo astigmatismo. Tá certo? Quanto mais ortogonal, maior vai ser esse valor aqui, e você vai contaminar o KISA. Então, você multiplica esses parâmetros, divide por 3, você tem o KISA percentual. Ok? Ok. Muito bem. Vamos ver agora esse outro caso. Quem quer apresentar esse caso para nós? Eu, né? Então, vamos lá. Paciente feminino, 28 anos, veio para cirurgia refrativa. Refração estática é menos 1,75, menos meio AO, um a 165, outro a 180. 43 e 43,75 de cerato e 42 e 87, 43,75. A PAC dela é 507, 498, KISA baixo e o distromal é residual, não é isso aí? RBS? Como é que é? Qual que é o leito residual? Residual beta-stroma, né? Ia ser mais ou menos, ia tirar com 30, né? Você tem, vamos dizer, 2 micras, né? Duas dioptrias, vai tirar umas 30 micras, 30 e poucas micras. 30, beleza. Agora vamos ver a topografia. A topografia do olho direito tem uma simetria inferior, de 46, mais ou menos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu já comentei com vocês há um tempo atrás o seguinte, uma ceratometria baixa não afasta a ceratocone. Agora, Sim. uma ceratometria alta, ela pode ser diagnóstico de ceratocone. Então, a gente tem que olhar com certo cuidado com ceratometria. Você vê que a ceratometria não entra naqueles critérios de risco de ectasia. Lá entra a topografia, lá entra a profundidade de ablação, lá entra a idade e lá entra a paquimetria. Ok? Aí, nesses dois casos, tem a simetria inferior. Eu pediria um OCT para liberar... Um Pentacam. Lembrar o seguinte, olha aqui, esse amarelo Eu sei aqui, que ó, é 46. olha para você ver, não chega aqui, ó, não chega a 46, é entre 45 e 46. A cor nos leva a valorizar muito a diferença, mas porque uma cor amarela para uma verde, ela é muito diferente, mas o valor que ela representa é nada, né? Isso é praticamente uma cor esférica, que mostra até como é que está. Mas não deixa de ser uma simetria. Você tem razão. Eu pediria pela simetria. Perfeito. Então, pela simetria, você começou a fazer muita conta. É uma córnea que não é muito espessa, né? Então, a gente deve fazer. Você vê alguma coisa diferente aí nessa tomografia? Só a simetria. Aqui você tem uma 0,35, tá bom, referência né? 0,35, tá legal. E HD aqui começando a alterar, né? 0,015. É aumentado Mostrando HD. aqui. Oi? Aumentado IHD, né? Exatamente. Já está aumentado. A curva paquimétrica aqui também está meio marota, né? Porque 430? aqui está mostrando 484, menor espessura. 94, né? Aqui o ponto mais fino aqui é 483. Estou mostrando aqui. Bom, aqui do olho direito, então, aqui observe que tem um arte máximo 390. Aqui tem uma córnea fina, né? 480. Observe o PTI aqui, o percentual de aumento de espessura. Meio borderline, né? Elevação posterior muito normal. O índice médio aqui normal. Aqui é um caso assim,
Vamos para o olho esquerdo. É. O olho esquerdo dá um pouco de quebra de ortogonalidade, um pouquinho. Mas a esfericidade está ok, continua essa simetria. Veja bem, aqui está mostrando o astigmatismo, o bow tie assimétrico. Mas você observa que o bow tie aqui ele não perde a ortogonalidade, não. Ele está bem retinho, repara para você ver. Aqui, porque é o seguinte, ele começou essa... Observe como é que ele está aqui. A gente tem que olhar aqui no centro. No centro ele No está centro, sim. bem... né? Assim, é muito questionável. Pode ser que ele esteja entendendo a uma perda de ortogonalidade. Vamos Isso. ver aqui. Olha aqui o olho Beleza. esquerdo. Os índices normais, mesma coisa, um bow tie bem assimétrico, né? A paquimetria dele também aqui tá ruim, aqui que a gente pega umas... Parece que é 400 o arte Não está máximo, né? aparecendo? Deixa eu ver aqui. Não, quero ver a paquimetria, o ponto mais fino. 499. 99. 499. Aqui tá na média, né? O PTI, o BED dele normal, né? CART máximo aqui está 400 e tanto aqui, não está dando para ver direito. Mas e aí? E aí, que ela tem 28 anos, vou tirar de 2 dioptria. Se eu for colocar nos critérios de Handelman, Vamos pôr? o problema está na topografia, Vamos lá. que A é paciente está 3, né? extremamente motivada para a cirurgia. Peraí. Eu acho que eu operaria. Ai, ai. Veja bem, todos os dados aqui, a Ah, chance de uma ectasia dessa paciente é muito baixa. Muito uhum, baixa. Você vai tirar 30 micra, vai ficar ali 450 no mínimo no olho esquerdo. Mas se você for ser muito rigoroso, é uma córnea que você tem que começar a fazer conta, é uma córnea com menos de 500 micra. Então, eu penso sempre o seguinte, o paciente está com 28 anos, não operou até hoje, esperar mais um ano, provavelmente não vai fazer diferença nenhuma para esse paciente. Então, sempre que eu uhum. começo a fazer muita conta, eu gosto de Você observar tem. mais o paciente. Agora, vamos dizer se o paciente fala assim, não, eu preciso, porque eu sou atleta, eu preciso, porque eu vou entrar num emprego, eu preciso do relatório para não sei o quê, aí eu ia colocar para ela o risco, muito baixo, e eu operaria. Operar essa paciente de longe não está de forma alguma errado. Porém, se o paciente puder esperar, eu esperaria. Então, aí está o Pentacam. O paciente resolveu esperar. Esse aqui já é o Pentacam do ano seguinte. Ok? Certo. Vamos Então lá. vamos de novo. Asfericidade. Ela tá com Aqui 29. assim. Está com 29 anos agora. Asfericidade. Uhum. Também não mudou nada. Está vindo mais Uhum. alguma coisa aí? Não. Assimetria, né? Tem a simetria inferior do olho direito. Continua com aquele IHD 0014. Uhum. A curva de progressão paquimétrica Manteve no limbo, né? mas já até pior, né? Ela está um pouco mais fora da curva média, Uhum. tá? O índice o BED aqui, que era 1,23, foi para 1,51. Aqui 400, aqui não está dando para ver direito, mas é 400 e qualquer... Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, se tem jeito de ver aqui. Ó. Ponto mais fino, 504. Uhum. Tá. O arte máximo aqui não dá para ver. Vamos ver agora o olho esquerdo. O que você está Olha, vendo aí? essa simetria continuou, a esfericidade manteve, mas parece que a simetria, não sei se aumentou um pouco, mas enfim. Vamos ver. O arte máximo também lá com Aí, ó, zero.
É um Não, pouquinho, aumentou. o dele não tinha alteração de HD no esquerdo. Exatamente, Agora já agora tem. tem. Uhum. O esquerdo aqui, a simetria continua. Aqui agora já a curva de Melhorou. progressão melhorou. O BED que estava 1,20, qualquer coisa, caiu. Porque tem só pequenas variações, né? Uhum. 503, 438 micra. Uhum. 430 é É um ótimo. índice normal. A Uhum. elevação posterior também normal. Então, o que é que nós fazemos com essa paciente? Operamos ou não operamos? Cone Operar ou incipiente, o não? senhor acha? Hã? O senhor acha que tá escrito aí cone incipiente, o senhor acha? Estou questionando. Eu acho que não. Bom, veja bem, gente, uma coisa que é muito importante quando a gente faz uma avaliação de um paciente é observar a progressão. Você observa o Uhum. seguinte, olha essa curva de progressão, isso aqui é muito importante. Está mostrando aqui 1,51. Olha quanto que era aqui no anterior. Quer ver? Esse aqui, vamos pegar o anterior. 1,23. Olha essa curva de progressão, só tem um escapezinho quase que chegando no 8. Olha essa aqui agora, do olho direito. Olha aqui, ela já começa a ter um escape aqui e vem descendo, toda fora da média. E onde era 1,21, já agora está 1,53. Ou Uhum. seja, se nós pedimos um exame para repetir, para ver se haveria melhora, ou se estava Uhum. estável e vem pior, a gente tem que acreditar no exame. Uhum. O risco de ectasia de uma paciente dessa é muito pequeno, mas não há dúvida que essa córnea aqui é uma córnea alterada. Uma córnea fina, com uma simetria, então, com alguns índices já muito borderlines e até alterado, como o BET, que é o principal índice, é o BET, isoladamente, né? Então, é uma paciente que, sem fazer nada, está havendo uma piora do exame, o risco de progredir, tirando nessa espessura, porque veja bem, aqui nós vamos tirar, vai ficar muita córnea ainda, mas o fato de ter uma córnea com mais de 400 micra, vai ficar aqui praticamente 400 e, vamos dizer, 500 aqui, vai tirar 30, vai ficar com 470 micra, quer dizer, uma córnea muito espessa, mas córnea espessa, gente, não significa que não tenha ceratocone. Então, quando o paciente é borderline, se os pacientes têm que me convencer de que eu vou operá-lo, ele tem que me dar um dado assim, muito, muito impactante, sabe? Mostrar que isso aumenta, é muito importante para a autoestima, é muito importante para a atividade profissional ou esportiva, e que a paciente se comprometa a estar sempre acompanhando. Observe o seguinte, o Pentacam após um ano, vamos pegar lá. Nós temos, então, um STIP inferior, olha aqui. Nós temos uma córnea entre 480 e 510, que aqui é 498. A idade de 26 e 29, 1. Então, veja bem, se você passar, mas isso aqui é um Boltai muito assimétrico. Isso aqui não me parece ser um Boltai assimétrico, me parece ser uma assimetria inferior. Olha também essa córnea aqui, isso é uma assimetria inferior, não é um Boltai, tá certo? Então, tem uma simetria inferior que já dá 3. Uma córnea que está abaixo de 510 já te dá um índice 2. Ou seja, essa paciente está com um risco acima de 4 pontos. Então, eu sempre falo, quando a gente tiver os exames todos meio borderline, vamos usar todos os nossos recursos que nós temos de propedêutica. Não vamos esquecer do Randemann, porque a topografia é o mais importante. O Randemann leva a importante a topografia. É o que dá mais impacto aqui. Ó. Qualquer alteração topográfica, seja perda de ortogonalidade,
seja uma torna anormal, ou seja uma assimetria, isso vai ser impactante no índice de Randelman. Ficou claro, gente? Claro, doutor Reinaldo. Gente, Vocês estão vendo como é que uma córnea, é. assim, que inocente, olha para você ver, você olha isso aqui, puxa vida, quase que não tem diferença, tirar 30 micra, mas se você faz a Uhum. análise mais detalhada, quando a gente faz essas análises mais detalhadas, a chance de ter uma ectasia é praticamente zero. As ectasias ocorrem quando a gente bate o olho na córnea, mede a espessura de córnea, não, vai ficar mais de 400 micras. Isso não significa nada. Então, vamos ficar bastante atento, avaliar sempre, usar todos os critérios que nós temos disponíveis, para que a gente não entre num caso e prejudique o paciente. Ficou mais claro agora, Letícia? Sim, aham. Ok? Então tá. Vamos para outro caso. Quem vai falar agora para nós? Tem mais alguém na sala aí? Doutora Silvia entrou, doutor. Então, Silvia, Oi, seja gente, valeu. bem-vinda. Olá, tudo bem? A gente, como é que está sendo o congresso? Estão aproveitando bastante? Tá ótimo, você está fazendo muita falta. Ah, mas que bom, não, tô não, mas eu acho que é Toda hora alguém importante fala o vocês seu irem. nome. Como é que é, filha? Toda hora alguém fala o seu nome. Hoje mesmo, várias pessoas falaram. Ah, o Ah, doutor Reinaldo, não sei o quê, doutor Reinaldo isso. Toda hora alguém fala o seu mas é nome. porque eu tenho muitos amigos, não levo muito a sério. Agora, deixa eu falar com vocês uma coisa. É muito importante, quando alguém falar alguma coisa diferente disso que vocês discutem aqui, anotem e tragam para a gente discutir, sabe? Doutor Reinaldo, Oi, filha. teve uma coisa então que falaram lá Aham. de não colocar mitomicina no TransPRK. Mas o senhor coloca em todo mundo, né? Tipo assim, foi gente que falou que tem gente que coloca, tem gente que não coloca. Não, mas eu acho o seguinte, por que a gente usa a mitomicina? Porque Evita quando o você tem um trauma no epitélio, a gente sabe que é no epitélio que nós temos essas metaloproteínas e que ativam essas enzimas que são as citocinas que estão no epitélio. Então, todo trauma epitelial pode evoluir com RASE. E mais, o fato de você fazer transepitelial não significa que você não vai ter liberação dessas citocinas, né, de vários tipos de fatores. Tem muitos fatores inflamatórios no epitélio. Então, eu acho que a mitomicina é segura, muito segura, mas eu uso a 0,002%, quer dizer, eu uso milesimal. Uhum. Eu não tenho a menor preocupação com a mitomicina. Eu não vou dar chance desse paciente ter um RASE. A gente sabe como que um RASE, às vezes, é um problema crônico, às vezes, felizmente é raro, mas quando acontece pode mudar totalmente o resultado da cirurgia. Eu não vejo por que não usar. Eu posso, até entendo que você tenha menos trauma quando você faz o uso do laser, mas quando você faz o uso do laser, também tem trauma sobre o epitélio. Então, tem risco de... Eu acho que, com o tempo, essas pessoas que não usam vão começar a usar. Uhum. É só ter um E caso que começa a usar. E outra coisa que eu não sei como que faz, alguém falou assim que sempre presta atenção quando desligam a ciclotorção no aparelho. Onde tem essa função lá? Na verdade, é o seguinte, quando você faz o exame de um topolyzer, você Uhum. faz na posição ortostática. Sim, Isso é importante quando você tem cilindro, concorda? Quando você não tem concordo. cilindro, não tem necessidade, você é uma córnea esférica. Então, quando você tem um cilindro alto, é mais um motivo para você fazer o contoura, porque o Sim. laser vai levar em consideração o controle de ciclotorção. Agora, quando Então, você não tem um astigmatismo importante, fazer o contoura não vai significar nada. Então, você também não tem controle de ciclotorção, porque também não tem astigmatismo importante. uhum. Ficou claro? Mas tem jeito de ver se tá com a ciclotorção ou não? Quando você ativa o eye tracker, ele vai Aham. levar em consideração a imagem que ele tem do topolyzer.
Porque ele Entendi. vai falar, de acordo com o topolizer vai mostrar em que eixo que está o cilindro. Então, ele tem que levar em consideração a ciclotorção. Senão, ele não faria topolizer. Ah, e aí lá no aparelho mostra, né? Mostra. Não, o aparelho, isso é automático. Quando você ativa o sistema contoura, automaticamente, se você está querendo corrigir o astigmatismo num determinado eixo, só é possível você fazer a cirurgia topoguiada se você tiver controle de ciclotorção. Senão, Então, você não vai corrigir o astigmatismo no eixo exato que ele está. não, é porque uma das pessoas lá Uhum. falou assim que quando não tá, as meninas desligam a ciclotorção sem avisar que tá desligando. Não E aí pode. isso é Você não pode desligar a ciclotorção quando você está fazendo contoura. tá, e aí Agora, ele vai e percebe. Como é que é? Aí ele vai e percebe que desligaram. Aí eu fiquei em dúvida, como é que eu vou perceber que desligaram? Nós vamos olhar isso lá no laser. Aham, Tá? tá bom. Agora, lembrar que quando você não faz o contoura, não tem como o laser identificar qual que é o eixo do astigmatismo. Sim. Você vai colocar no programa. O programa dá ao laser onde que você tem que tirar. Ele sabe onde que está o astigmatismo. Mas a precisão que dá com o controle de ciclotorção é muito maior. Porque quando você não tem o topolizer para fazer a topoguiada, você vai corrigir, vamos dizer que o paciente no ortostatismo, o eixo seja a 90. Quando ele deita, o eixo pode ser a 100. Ele vai tratar a 90. Então, você pode ter uma hipocorreção. Tá. Ok? Certinho, obrigada. Bom, então lá então. Silvia, então vamos lá. Então vamos lá. Em 2017, paciente feminina de 41 anos foi encaminhada para avaliação de cirurgia refrativa. A refração dinâmica, olho direito mais 5,5 com menos 0,75 a 90, mais 5 com menos 1 a 90, 20 e 20 nos dois olhos. Paquimetria 580, 579. Aí aqui na topografia nós temos no olho direito uma cerotometria de 46,4 por 45,8, no olho esquerdo 46,2 por 45. Não faria a cirurgia, porque ela já tem uma córnea muito curva, né? Se a gente operar essa paciente, fazer um HLASIK ou um HPRK, a gente vai tirar mais, né, a periferia, então a gente vai encurvar mais ainda Você a pediria córnea algum dela. exame adicional, Silvia? Ah, Eu já dava bomba de uma vez e acabava com a história. eu acho que eu já dava bomba de uma vez. Perfeito. Mas você faria lente de contato? Você colocaria uma lente de contato? Fazer uma lente de contato. Faco refrativa não é uma coisa do meu feitio, assim, ainda não. Para essa idade, não. Bom, então temos que lembrar o seguinte, gente. A gente, quando você vê todo mundo falando bem de alguém, você pode ter certeza, não é que essa pessoa seja melhor do que os outros, mas é que essa pessoa muitas vezes é um exemplo de ética, um exemplo de correção. Então, se o paciente veio encaminhado para refrativa, você não vai fazer refrativa, você faça um relatório para o oftalmologista que o encaminhou, agradece e fala que não está indicada a cirurgia, porque tem uma córnea muito curva e tudo. Porque o médico, muitas vezes, que encaminha um paciente para a gente, ele faz lente de contato. Você estaria fazendo uma concorrência desleal com ele. Ele te encaminha para fazer um procedimento e você faz outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Faz um relatório, encaminha, está corretíssima. Não deve operar uma paciente que já está com uma córnea muito curva. Eu mostrei esse caso mais para mostrar essa questão ética do que... Isso aí vocês já estão bem afinadinhos nisso aí. Vamos lá. Quem que vai apresentar esse caso agora? Eu agora, doutor Reinaldo. Vai lá, Ju. Então vamos lá. Paciente feminino, 17 anos, com miopia progressiva até 2015, né? Em 2021, 19 anos, veio para avaliação refrativa. Refração estática, olho direito, menos 6,25, com menos 2 no eixo 180. A acuidade visual é de 0,9. Olho esquerdo, menos 7,25, com menos 2 no eixo 160. Acuidade visual de 0,9.
Paquimetria ultrassônica do olho direito, 526 micra, olho esquerdo, 533. O paciente veio para mapeamento de retina e avaliação para cirurgia refrativa. A retina estava ok, foi liberada Tá, para retina, não tinha normal. nada. É. Tá, paciente liberada para realização de refrativo. Aí tem as topografias de córnea aqui. Olho direito com 43,1, 178. Olho esquerdo 45, 59, 88. Os índices aí normais. Então parece que aqui no olho esquerdo, no olho direito tem uma... Essa aí, peraí. Essas topografias é uma de antes e outra de depois? Aí, Então, o 27 essa de aqui é o outubro, seguinte, 2019. ele, Isso, você é já porque esse abriu? paciente veio em 2019 e foi feita essa Certo, topografia. Quem tinha um certo, astigmatismo mais alto, eu faço a topografia para me ver. certo. Mas não Tranquilo. veio na época, ele estava com Uhum. 2019, estava com 17 anos. Então, eu Uhum. falei com ele que não era a idade para operar, mas a córnea não contraindicava o procedimento. Falei com ele que Uhum. quando ele tivesse com 20 anos, 21 anos, ele voltasse. Mas ele voltou com 19, então foi repetida a topografia, está aqui. Vocês estão vendo alguma coisa errada? Você está vendo alguma coisa errada com essa topografia? Assim, Os índices todos normais, né? O que é raríssimo, né? Você já tem cansado de ver não, essa topografia. os índices estão normais, sim. Nesse olho esquerdo, ela é um pouco mais oblíqua também, né? Um pouquinho oblíquo, né? Tem um eixo É, 160, né? A gente então, considera um eixo oblíquo quando ele tem mais de 20 de graus, né? um pouquinho mais, Essa assim. 80, 100, Uhum. 160. É um eixo que não é muito oblíquo, né? Quando Tá passa no de limite 20, ali, né? tá no limite. Uhum. Não é Mas normalzinho de tudo, não, né? Já começa a levantar a lebre, né? chama a atenção da gente, né? Essa esquerda aí. Deve chamar. Uhum. Se você quiser ser mais Assim, rigoroso, você põe como 15, até uhum. 165, né? Entre 165 e 180, e entre 70, 85 e 105, alguma coisa assim. Certo. Tá, assim, a paciente, a idade dela, a questão da miopia progressiva também, dessa paciente, assim, pela idade, Era assim, por isso até 2000 e... Quanto é que está aqui em cima que eu não estou vendo? é 2015, né? Mas Até 2015. mas Tem em 5 anos que 2021, ela está estável. Hã? 5 anos que ela está estável, né? Isso. A gente tem que ver a quantidade de micro que vai ser tirada aí da córnea, se a paciente é 15, 30, 9 45, vezes 60, 15, a 130 micras. 105, 120, 130 micro. Então, ia ficar bem fina essa córnea, né? Então, é uma coisa que a gente tem que levar em conta também. E no olho esquerdo, mais ainda também, né? O 7,25 com -2, né? Isso. Assim, quanto maior a ablação, maior também tem que ver que essa Deixar questão da uma vez. córnea, no PRK, você deixar uma córnea com mais de 400 e no LASIK mais de 300, Uhum, é absolutamente necessário, mas não significa que você não vai ter problema. Agora, certo. deixar menos, a chance de problema aumenta muito. Então, já pelo período aí, por exemplo, que é 2021, que é mais feito o PRK, assim, então a gente tem uma chance de problema na cirurgia, assim, no início, eu não operaria essa paciente, não. Esse eixo oblíquo aí, pediram a Pentacam para ver também, a quantidade de ablação dessa córnea, a córnea ficar bem fina também, né? Então tá, então vamos ver se tem pentacan. Tem pentacan. Você está Isso, vendo é o alguma coisa Pentacam dela. diferente desse pentacan aí? Estigmate, a esfericidade também no 0,19, aqui na curvatura axial, não tá oblíquo não, mas tá 43, certa 45, simetria. né? Aí, Eixo a, 43,5, eixo eixo a 95. 195, 100, é 95, é. Vamos ver o que mais Elevação, aqui. vamos ver. A elevação nós IHD vamos ver no outro mapa. normal, IHD isso, normal, KISA simetria, normal, baquimetria, assimetria normal, mapa pode passar. paquimétrico normal, Normal também, pode passar. IHD, tudo normal. Até aí, beleza, Olha aqui tá. a curva de progressão também, bem dentro da média, querendo ter um escape aqui, um bed normal, espessura aqui, como nós já vimos, um pouco abaixo, né? A Certo, paquimetria ótica, gente, geralmente ela dá um pouco menor do que a paquimetria ultrassônica. certo. E a padrão ouro é a ultrassônica, tá? E Uhum, quando você faz uma paquimetria, gente, o paquímetro mede às vezes 8 vezes e te dá a média. Não use a certo. média, use a medida mais fina. Ok? Ok. A menos que a medida mais fina
tem um desvio padrão absurdo. Vamos dizer, você mede lá 500, 500, 500, 500, de repente dá 400. Não, você vai desconsiderar essa de 400, porque houve um erro de medida. Mas você faz 400, 400, 400, 490, usa 490 como a córnea mais fina. Certo. Alguma coisa errada aí? Assim, elevação anterior, elevação posterior. Tudo normal. Aqui, os gráficos normais. Descentramento, né? BED, Descentramento aqui também normal. arte máxima 300, 387. tudo normal, né? Parece. BED 1.08 normal. Isso. Então, vamos ver aqui o olho esquerdo, alguma coisa errada aí? Mapa de elevação anterior, espessura. Tem essa, assim, o limite ali por essa questão do oblíquo, né? Mas. Tá ali com. Tem. O eixo ali está 76, não é nem considerado oblíquo, 76 é 15 graus, né? Ainda dentro do limite. E lá, como é que nós estamos aqui? Kisa, Deixa eu ver aqui. normal. 15,53% e HD de 0,003. Acima de 60 é suspeito, acima de 100 é alterado. Né? Isso. Isso aqui. A O paquimetria IS aqui, também. o índice paquimétrico muito normal. Você vê que a córnea muda muito de cor, muito pouco a cor, tá vendo? Quando você tem Certo. grandes variações de cor, é porque você tem uma progressão paquimétrica alterada. E aí? Pode passar o gráfico para a gente poder ver. Também Um está na BED média. normal, um arte Normal. máximo normal, os gráficos dentro da média, né? Isso. E o descentramento, ponto mais fino em relação ao centro da córnea também normal. E aí? Pentacan normal. Uma córnea normal, pentacan normal. E aí? O que me preocupa ainda é que esse paciente ia ficar com menos de 400 milímetros nessa córnea aí, né? E a gente tem como avaliar o risco disso, de deixar esse paciente com 400 micras? Assim, a gente tem pode fazer o BED, o Handelman também dele, para a gente poder ver com base. Com certeza, gente. Quando a Fotografia. gente tem Vamos dúvida, fazer. vamos para o Handelman, né? Então, você vê que todos os exames normais, topografia, pentacan, vamos para o Handelman, ver o que acontece. O que vocês acham dessa topografia? Tem alguma coisa aí? Não, tá normal. Não, tô tranquilo, topografia. Se fosse ser rigoroso demais, a gente podia falar que tinha uma pequena simetria. Voltar, né? Um Boltai assimétrico. Assim mesmo vai lá, né? Vamos ver aqui. Muito característico, aqui, não, né? questionável, olha aqui, dá para os questionável. Mas ele tem um problema, gente, que chama-se idade e leito residual por causa da alta miopia. Então, o fato dele ter uma ablação acima de 8 já dá um índice 1. Um Boltai assimétrico, questionável, vamos até considerar, não considerar, mas só de você pegar a idade com uma alta ablação, você já está um índice de 4, que já é um alto risco. Se você colocar um Boltai assimétrico, que realmente tem um pequeno Boltai assimétrico superior, o fato de ser superior não afasta ceratocone, mas é muito menos indicativo de ceratocone que se fosse inferior. Então, você observa uma paquimetria um pouco abaixo da média, um PTI borderline também, né? Que você observa que começa a querer fugir, né? Então, gente, eu falo que isso é uma combinação explosiva. Jovem, alta miopia e córnea fina. Isso tem tudo para dar errado. Mesmo que os algoritmos ainda nos dê alguma segurança, porque vai ficar mais de 400 micras. Se você fizer, por exemplo, uma zona ótica de 6, você vai tirar aqui 100 e poucas micras, vai ficar 430 micras, mais ou menos. Ou seja, espessura não é o fator de segurança. Você deixar menos do que 400 e menos do que 300 do LASIK é uma perda de segurança, mas você deixar mais não significa mais seguro. Então, é um caso que você não deve operar. Certo? Então, sempre, paciente jovem, alta miopia, córnea fina, gente, observe esse paciente mais. Porque a chance disso aqui dar problema é significativa, tá? Então, lembre-se que esse paciente está com 19 anos agora, esse paciente pode ter progressão. Por que não? Isso aqui pode estar em progressão. É um ceratocone que às vezes começou mais tarde e se você mexer nessa córnea, você pode descompensar esse ceratocone. Então, é uma córnea que realmente
não tem ainda índices muito definidos de ceratocone, mas é uma córnea que tem uma chance importante de ectasia. Alguém quer fazer algum comentário? Ou vão para frente? A gente pode passar. Silvia, quer fazer algum comentário? Não, não, tá bem Tranquilo? compreendido. Letícia? Ok? Tranquilo. Se esse paciente fosse mais velho, por exemplo, Sim, ele aí tivesse bom, ótima pergunta. Vamos dizer que esse paciente tivesse 35 anos. Possivelmente esse paciente poderia ser operado, porque você ia sair do 3 aqui e ia para o 0. Você está com 1 em 2. Questionável esse 1. Professor, Entendeu? quando for assim, você pode falar para ele, por exemplo, assim, olha, a sua idade agora é uma idade que não me Perfeito. deixa, não me deixa seguro, mas quem sabe daqui a alguns anos, Por isso é que você volta aqui. não deve fechar a porta. Ó, no momento, essa cirurgia não está indicada, porque na sua idade ela não é segura. Daqui a alguns anos, nós vamos te acompanhando periodicamente, vamos pôr uma lente de contato, você vai usando lente de contato se quiser, vai usando óculos, não coce os olhos, trata alergia, e nós vamos acompanhar. Quando se essa córnea estiver estável, esse paciente passar, vamos dizer, para 25 anos, aí já é 3. Passou de 26, já é 1. Então, você vê o seguinte, gente, esse paciente ainda pode ser que ele seja operado, mas quem garante que esses índices vão estar normais daqui 2, 3 anos? Ele pode piorar essa curva de progressão, tá certo? Ele pode piorar ali essa paquimetria, essa topografia. A paquimetria pode diminuir com a idade. À medida que o cone evolui, a córnea fica mais fina. Então, quer dizer, a gente tem que ver se isso aí não está em evolução. Ok? Ok. Vamos lá. Então, esse aqui é um caso 27. Esse é o número do prontuário. Quem vai apresentar esse caso agora? Eu. Então, vamos lá, Letícia. Tá bom. Paciente masculino, primeiro consulta em 2015, 14 anos. Usou lente de contato gelatinosa durante vários anos. Aí ele voltou em 2021 com 20 anos e veio para a cirurgia refrativa. A estática é menos 3,75 com menos meio 65 e menos 2,75 menos meio a 150. Astigmatismo oblíquo na refração. Já levanta a lebre, né? Embora seja um astigmatismo muito pequeno, né? Muito pequeno, mas é muito pequeno. Beleza. E aí? Na topografia 43, 42. Agora, no olho esquerdo, eu acho, mesmo 44, 42, tem uma simetria, uma alteração central. E ele tem 20 anos. Tem uma quebra da ortogonalidade também um pouquinho? Não sei, para falar desse jeito aí. Essa topografia ficou muito mal feita também, né? Porque quando você tem uma córnea muito esférica, que é para gente esférica, a gente Aparece não tem assim. esse muito detalhe do astigmatismo, não, né? Porque ele está muito próximo. Aqui, observa que essa cor aqui, ó, está variando aqui de 0,4. É nada. Isso aqui é praticamente uma córnea esférica. Certo? Embora aqui na topografia tenha 1,36, né? Pois é. Diferente da refração. Ele tá com essa refração a mesma, o senhor sabe? Por ele acompanhar sempre? Porque ele só tem 20 anos. Deixa eu me ver aqui. Bom, eu não tenho essa informação. Bom, se o senhor não tiver... se eu considerei possibilidade de cirurgia, é porque essa refração deve estar estável, tá? Paciente com córnea, com refração em evolução, nunca opere. É uma bomba relógio, vai dar problema lá na frente. Aí eu como estou muito iniciante e tal, eu ia pedir um Pentacam para ele. Tá. Lembrar que é o seguinte, a primeira coisa que eu pus de propósito, ele veio em 2015, né? Foi feita a topografia. Gente, a topografia muda. Ele está em 2021, então a primeira coisa é repetir essa topografia. Nunca usar, sempre fiquem atentos com o nome do paciente, com a data, porque pode ver a troca de exames. Eu já cansei de pegar a topografia que o paciente traz, que não é dele. Entendeu? Então, vamos repetir a topografia. Aí eu repeti a topografia.
Então, nessa Então, aqui já estamos em 2021. Nossa. Tem uma simetria inferior importante Uhum. e o eixo mudou em relação à outra que estava 120 e 20. E no olho esquerdo Mudou tudo. mudou tudo. É. Eu acho que naquela época ele usava lente de contato gelatinosa, por isso que deve estar desse jeito. Provavelmente, a lente de contato estava interferindo naquela primeira topografia. Perfeito. Superfície, né? Uhum. E eu ia pedir um pentacam por causa dessa simetria importante aí no direito, mesmo sendo uma Perfeito. cerato baixa. Perfeito. Tá vendo alguma coisa errada aí, Letícia? A simetria tá um pouquinho 0,41, mas assim, e essa assimetria central, né? Uhum. Então tem que cuidar. Beleza. Tem uma felicidade de 0,41. Vamos ver aqui. Ponto mais Os fino índices. 547. Isso. Os índices, beleza. Olha que mapa 0,07. paquimétrico. Não. Olha aqui, a Bonito, né? espessura corneana. Bonito, né? A córnea Uhum. toda ela espessa, né? É, Mas tem uma simetria. Os tem. índices todos normais. O Uhum. Giza 26, 0,50. Muito linda, Uhum. né? Olha aqui. Sim. Elevação posterior aqui também normal, até o máximo 11. Olha aqui, Isso. Aham. 547. Olha o arte máximo. Diferença do ponto mais fino para o centro da córnea. Curva de progressão paquimétrica. BED, Uhum. 0,01. Alguma coisa errada aí? O arte máximo de 340 a 400 é moderado, né? O risco, né? Não, De aqui é 368. até 400 é É, suspeita só, né? acima de 400. Não, 400 é muito normal. A Não, gente até começa. 400. Agora é o seguinte: quando a gente começa a cair abaixo de 380, 360, 320, 340, já é ceratocone, Uhum. tá? Tá, Porque o tá, arte beleza. máximo é um número que tem é uma relação que tem uma. Como ele é produto de dois fatores, do índice de progressão paquimétrica e da área central, isso faz com que ele varie muito. Então, a normalidade dele pode ser de 600 e pode ser de 400 ou 380, varia demais. Uhum. Então, os valores muito baixos é que são preocupantes. Isso. Vamos Então para o tá olho esquerdo. tranquilo, né? É. Aí tem uma quebra central leve, tendendo a uma esfericidade de 0,43, um pouco mais alta do que 0,33. Uma córnea praticamente esférica, né? Uhum. Tem um astigmatismo aqui de 0,6, quer dizer, isso é nada, né? Vamos ver aqui. Os índices, olha aqui, o HD 00 qualquer coisa, 006, né? Olha aqui o Uhum. KISA 13, o IS 003. Você está vendo alguma coisa diferente aí? Não. As felicidades 0,4. Vamos ver aqui o mapa paquimétrico também, muito bom, né? O arte Uhum. máximo. E aí? Uhum. BED 1,08, aqui na média também do PTI. Estão vendo alguma coisa aí que contraindica a cirurgia? Vou colocar nos critérios de Handelman lá. Ele. Tá aí. Então, operar ou não operar? Nós estamos aqui. Observe aqui os índices todos normais. Agora, tem uma simetria aqui, né? Tem. Inferior no olho direito aqui, que a gente é meio Então, marota, né? Mas então olha para você ver, de assimétrico. 42 para 11 para 42,54, 0,4 de assimetria. Vamos colocar nos índices de Handelman? Então, assimetria inferior, 3. Residual, 4 vezes Não, 3, vai vai ficar sobrar córnea 400. demais. Vai ser, isso tranquilo. Idade, 26 já. A paquimetria, 0. E vai tirar 0 também. Então, vai ficar 6.
Prontinho. Olha, gente, olha como é que vocês estão já raciocinando com muita tranquilidade. Quer dizer, vocês estão no caminho certo. Então, uma córnea que era aparentemente normal, gente, se você julgasse isso aqui no meio de 100 oftalmologistas que fazem refrativa, 90 ia operar. Uhum. Depois fala assim, gente, mas estava córnea normal, não tinha motivo de ter ectasia. Se você avaliar todos os ciscos, você vai ver que tinha. Né? Então, a gente tem que ficar atento, vamos usar essas ferramentas. Você ficou em dúvida? Use o Randeman. O Randeman nos ajuda muito, porque o principal fator de ectasia é a topografia, e o Randeman usa muito a topografia, não usa outros índices do Pentacan. Uhum. Ok? Para Ok. frente? Uhum. Então, não operar, mas não contraindicar. Repete o Pentacan. Vamos ver se essa simetria se mantém, porque essa simetria aqui que pegou. E é uma simetria muito pequena. Se essa córnea se normalizar, esse paciente daqui 1 ou 2 anos, ele já está com 22 anos. Aí já passa por um critério de 2. Aí você pode operar. Se você falar que não pode operar, ó, você não deve operar. Ele quer operar, ele vai procurar outro médico. Aí já está com 22 anos. Vamos dizer que esse médico tivesse o mesmo raciocínio que a gente e não tivesse essa simetria, ele poderia operar com toda a segurança. Ok? Então, Uhum. a Oi? minha dúvida aqui, eu tenho uma dúvida, entre caracterizar essa topografia como bow tie assimétrico e assimetria inferior, entendeu? Veja bem, Porque você vê o bow tie assimétrico é como se fosse uma asa de borboleta. Você tem uma para cima e outra para baixo. Aqui ela é toda esférica e tem essa parte aqui inferior tá. curva. Tá vendo? Olha aqui para você Entendi. ver. Você tem uma simetria inferior, mas você não tem Só nada de inferior. simetria. Em Só cima não inferior. tem nada. Tá certo? Entendi. Vamos ver aqui uma outra aqui. Aqui. Deixa eu ver. Aqui. Olha aqui. Tá vendo? Você tem uma simetria inferior. Aqui está o centro da córnea. Não tem nada para cima. Ok? Entendi. Bom, Aham. vamos para caso 28. Esse aqui é o... Sou eu é o- agora. Tá, vamos lá, Silvio. Chegou em dezembro de 2020, com Quando você 25 vai lendo, anos. deixa eu só pegar uma água aqui. Só um minutinho. Pode ir lendo aí. Tá. Pode ir falando? Tá. Usuário de lente de contato rígida suspendeu o uso devido ao desconforto na refração dinâmica. Mais 2, com menos 2,5 a 170. Mais 2, com menos 2,5 a de 10. Ai, desculpa. E na estática, mais 3,75, com menos 2,5 a 174, 20,20, mais 4, com menos 2,75 a 10, também é 20,20. Iniciou o uso de lente de contato rígida, gás permeáveis asféricas com boa tolerância. Então, em 2021, está com 26 anos, né? Veio para avaliar refrativa. Aí a refração, né? Essa daí. Então, tem um astigmatismo aí, né? Topográfico de 3,75 no olho direito, de 3,25 no olho esquerdo. É uma córnea curva, né? A gente vê esse bow tie assimétrico, aí com essa simetria superior. É uma córnea já bem curva. Não operaria esse caso, porque ela tem esse bow tie, uma córnea curva. Para hipermetropia, a gente ia curvar ela mais ainda. Eu já ia dar bomba para ela aqui nesse momento. O que vocês acham? Eu também. Eu achei uma cerato alta para você tirar. Cerato alta. Assim, Pra tirar para periférico. hipermetropia, né? Uhum. Fator de risco Também importante. acho. Né? Aria não. Tem uns Mas aí índices tem que pra- ver, porque ela começou lente de contato rígida. Será que está em uso? Quando Ela em fez essa topo? 2021, Gente, cheguei. em O que vocês janeiro. acharam? O que vocês Professora, eu acharam estava desse caso? falando aqui que é o seguinte, né? Eu achei que essa córnea é uma córnea curva, né? Tem um astigmatismo né, topográfico aí de 3,75, 3,25, né? Tem essa ceratometria mais curva de 46 em cada olho,
é uma hipermetropia, né? Então, a gente encurvaria mais ainda essa córnea. Ela tem uma boa tolerância à lente de contato rígida, então eu não operaria. Eu já daria Não, bomba ela já. E ela tem essa ela estava usando, suspendeu os devido desconforto, isso em 2000. 21 2020, voltou. em janeiro, 2020. É. Aí depois ela voltou em 2021 com os lentes de contato rígida, asférica, com boa tolerância. Veio para avaliação de refrativa, que está dinâmica. Aqui está a estática. ela estática lá em cima. Então, não operar. Não, ela tem essa assimetria superior aí também. Esse bow tie, né, assimétrico. Tem uma córnea curva para a gente poder fazer um curvamento maior ainda. Não operaria esse caso, não. Agora, vamos lembrar o seguinte. Realmente tem uma pequena Agora sim, assimetria. tem a questão dela estar usando a lente de contato. Aí talvez a Perfeito. gente tivesse que repetir o exame, né? Estou supondo aqui que esse exame é sem a lente. Porque eu também aqui não sei se ela quanto tempo que ela já estava sem lente, tá? Mas então é o Uhum. seguinte, lembrando só que quando você tem uma hipermetropia, você não tira no centro, tá? Então, Aham. o fato de você ter uma simetria, principalmente superior, e numa córnea muito espessa, esse conjunto de fatores faz com que essa simetria perca a sua importância. Se fosse uma córnea fina, um paciente jovem, a simetria inferior, e fosse fazer miopia, mudava totalmente de figura. Mas vamos ver, Uhum. vamos ver o que foi feito aqui. Aí, considerando que essa paciente tinha uma... Olha para você 26 ver, anos. olha o grau dela. Ela vai, na verdade, você vai retirar dessa paciente, É na, 1,25. na periferia, você vai tirar mais 2,5, menos 2,5, você vai fazer aqui É um 1,25. cilindro positivo, você vai tirar só na periferia. Você não vai mexer no centro dessa córnea. Você vai usar só grau positivo. Tá certo? Você vai ficar aqui mais 3 com menos 2,5, vai ficar o quê? Mais meio com mais 2,5, eixo a 100. Tá certo? Plano com mais 2,5, eixo a 10. 10 não, Equivalente 90, esférico é não, pequeno. a 170 menos 90. Tá? 9 para 7 dá 80, eixo 80. Então, você vai tirar só na periferia. Na verdade, você vai contar com 42, 99, 46, você vai elevar, como você vai tirar na periferia, você vai elevar mais o K1 do que o K2. Então, você vai tornar essa córnea mais ou menos 46. Então, vamos ver o que foi Então, quando feito. é assim, você faz o cilindro reverso aqui, Positivo. Não o faça cilindro cilindro positivo. negativo. Entendeu? Então, o que Aí que eu você fiz tira no aqui? eixo da 42. Hum? Que aí você vai tirar no eixo de 42. Não, não. Você vai transformar isso aqui em cilindro positivo. Você Sim, vai aí você colocar... vai estar. O que você vai colocar lá no laser, no computador? Você vai colocar esférico, 0. Cilindro, mais 2,5. Eixo a 80. 80. E no esquerdo, você vai colocar mais meio com mais 2,5, eixo a 100. Aí você vai tirar só na periferia. Vai tirar só assim. Então, você não vai mexer no centro, você vai encurvar o K1. Agora, qual que é o planejamento? Ela tem mais 2 de dinâmica, tem quantos anos? 25, 26 Isso. anos. O ideal, gente, é que a gente tire um pouco mais da dinâmica, que ela aceite. Tenta fazer uma nova refração dinâmica de prova, tentando hipercorrigir um pouco a dinâmica, mesmo que elas queixem um pouco, porque frequentemente a gente tem alguma regressão na hipermetropia muito mais do que na miopia, e também que você vai fazer com que essa paciente se mantenha sem óculos mais tempo. A gente vê qual que é o olho não dominante e deixa ele um pouco mais hipercorrigido. Muito pouco, isso aqui é muito pouco, a paciente está acomodando, né? Então, são artifícios que você faz para você tornar essa paciente independente de óculos mais tempo. Mas aí, se ela não tolerar, você vai ter que fazer a dinâmica. Mas se ela sempre tolera,
está com 4 aqui, você não vai fazer só 2. Aqui, não, olha aqui, já mudou. Em 2021, eu já estava com mais 3. Aí eu vou repetir a estática agora em 2021, porque pode ser que a estática também tenha aumentado. E eu vou fazer o máximo que ela tolerar, mesmo que às vezes ela perca um pouquinho de linha de visão. Porque quando ela começar a ter perda de efeito, isso ocorre com alguma frequência, ou muito frequente, a paciente vai ficar próximo do plano, aí vai ficar mais tempo independente dos óculos. Então, é uma córnea muito regular, uma córnea espessa, que num caso desse eu nem me preocupei em fazer um pentacam. Vamos ver esse caso, 29,55,923. Quem vai falar para nós agora? Eu, doutor. Vamos lá. Paciente masculino, 38 anos, veio encaminhado por oftalmologista para avaliação da refrativa. Olho direito, -3, com -1,5 no eixo de 20. Olho esquerdo, -2, com -2,5 no eixo de 180. Refração estática, estava olho direito, -3, com -1,5 no eixo de 10. Cuidado visual de 1. Olho esquerdo, -2, com -3, eixo de 180. Cuidado visual de 1. Vocês sempre repitam, gente. Aqui, CA é correção atual. Sempre repitam a refração. Não, meu exame foi feito atual, foi feito recente. Repita, faça a sua refração, tá certo? Você vai ver que sempre ocorre alguma diferença. Você deve sempre levar em consideração o eixo da topografia. Tente ver se ele aceita mais próximo da topografia. A verdade, com certeza, vai estar mais próximo da topografia. Deu 20, mas aceitou muito bem 10, passa 10 porque você vai estar corrigindo mais a córnea. Você está trabalhando na córnea. Então, procure levar em consideração o eixo da topografia para você fazer algum ajuste fino no eixo do cilindro. O que mais? Vamos lá. Olho direito, 44 a 11, 46. Olho esquerdo, 43,25 no eixo 177, 46,5. Mapeamento de retina aí, sem alterações. Pela parte da retina estava liberado para refrativa. Aqui, em relação à parte da paquimetria, tá, né? 519, 505. 502, 508. 508. Não, 502 e 502. Tem o 502 aqui embaixo também. 502, 502. 502. Esquerdo. 503, 506. Tá. Aqui na topografia de córnea, o K1 de 44,06, K2 de 46,09. Já é uma córnea um pouquinho mais curva, que chama atenção. Aí, por exemplo, utilizando mais ou menos 15, 20 graus aí, assim, para definir esse astigmatismo oblíquo aí, né? Ali no limite ali, né? Tem uma assimetria superior também. Tem o SAE alterado também, né? No olho esquerdo, um K2 de 46,75, né? Índices ali SAE e SRI limítrofes, né? Também. Né? Operar ou não operar. Assim, por mais que o paciente tenha uma idade boa aí, 38 anos, né? Retina normal, assim, essa córnea me deixa com um pouquinho com o pé atrás. Eu, de início, não operaria esse paciente e gostaria de ver a parte posterior da córnea dele. E você, caso operasse, Giovanni, você pensaria em fazer uma báscula nessa paciente? Uma báscula? Deixa eu ver. O paciente tem 38 anos, né? Assim, poderia ser conversado essa parte com o paciente, né? E passar uma lente de Sempre contato. você pergunta para o paciente, primeiro, qual a profissão? Se é um motorista, principalmente motorista que dirige muito à noite em estrada, você não vai propor uma báscula. Agora, se é um paciente que lê muito, paciente que trabalha com uma leitura de perto, muito computador, você propõe para ele. Isso é uma coisa conversada com o paciente. Mostra para ele, faça na correção uma hipercorreção. Não, você sabe, às vezes, o que eu faço? Quando o paciente, às vezes, é meio resistente à lente, eu faço o seguinte, eu tenho caixa de prova, todo mundo tem uma caixa de prova. Eu pego o óculos dele e coloco mais meio, mais 1, no olho não dominante, e peço ele para fazer uma leitura, para ele ver se ele se sente confortável.
Tem paciente que nem nota tamanha dominância. Quando ele se sente desconfortável, você tem a alternativa de fazer um teste de lente ou então de desconsiderar a báscula. Certo. Ok? Ok. E aí, então o que você faria com esse paciente? Eu pediria um pentacam para ele. Para poder avaliar melhor essa córnea dele. Bom, Aí ele não aceitou ir por correção também, né? olha para você ver. Não sei se é Não verdade. aceitou. Aqui, ó. Olha, por que eu não operei esse paciente? Ele tem uma paquimetria fina. Aqui está falando. A córnea fora do normal, né? Um pouco mais fina que o normal. Ah, Uhum. bom, e tem um pentacam, sim, ó. É porque o pentacam, às vezes, gente, o paciente faz questão de levar o pentacam e não espera nem. Quando geralmente o paciente não pode operar, eu peço a ele para deixar o exame para ele poder digitalizar e colocar no prontuário. Às vezes o paciente vai embora com o exame e não deixa. Mas esse paciente é o seguinte, olha aqui, ele tinha uma ablação, o olho não dominante dele é o esquerdo. A gente poderia Certo. deixar um pouco do cilindro, um pouquinho do esférico e corrigir total do olho direito. O olho direito ele tem 4,5, vai ficar aí, vai tirar aí 70 micra. Ele tem praticamente 500 micra, daria para tirar. Mas, risco muito baixo, mas é um paciente pré-presbita, é um paciente que não aceita hipocorreção e tem um perfil questionador. Quer dizer, a gente está sempre querendo ajudar o paciente. A partir do momento que ele tem alterações, olha o pentacam dele. Todo Tinha alterado. uma córnea mais fina, pé alterado, um arte máximo. Diminuído. Então, quer dizer, gera uma córnea com sinais de alteração, apesar de uma idade que ajuda bastante, diminui bastante o risco de ectasia. Mas, considerando uma córnea alterada e um paciente que também não colabora, a gente opera, é pessoa, não é olho. Às vezes o olho do paciente até dá para operar, mas o perfil do paciente não é aconselhável. Aquele paciente, quando você fala, vou deixar um pouco de grau, ele nem quer saber por quê, já está questionando, quero é que tira tudo, se for para ficar um pouco eu não quero, porque se for... Tanto que o paciente, às vezes, ele quer algo que a cirurgia não pode dar. Quando você fala com ele que, bom, se eu tirar tudo, daqui 2 anos você vai estar usando óculos, ele fala assim, então não vale a pena eu operar. Esse tipo de paciente você não deve operar. É aquele paciente que não quer voltar a usar óculos. É aquele paciente que não está preparado para ser presbítero. Então, apesar de ser uma córnea pouquíssimo alterada, tem alguns dados alterados do pentacam, se ele tivesse um perfil muito bom e aceitasse uma hipocorreção, principalmente do olho esquerdo, eu talvez até pudesse operá-lo, fazer um PRK. Mas é um paciente que você deve levar em consideração os olhos e também o perfil do paciente. Mas, com uma córnea dessa aqui, o ideal é não operar o paciente. Esse outro caso aqui, gente, eu estou sem relógio aqui, e como minha tela está no modo apresentação, vocês vão me falando aí a hora de parar, tá? 2016, bom, quem vai fazer esse caso agora? Eu. Então vamos lá. Feminina, 28 anos. Veio para cirurgia refrativa, então menos 75, menos meio. Parece a mesma que você. Ó. Na topografia dela tem uma simetria importante com o ponto colorido aí. Eu sei que não é bom a gente seguir essas cores, né? Mas tem uma simetria importante. Cerato 45, 44, 44. Uma córnea de 527. Eu não operaria de cara, não. 519 e 519, tá? A menor Eu pediria o pentacam devido à simetria. Pentacam? Então tá aí. Toda córnea fina, toda córnea simétrica, né? Deve-se pedir um pentacam, né? E aí? Um grau mais alto? E aí, você está vendo alguma coisa errada aí? A simetria continua. Uhum. E a esfericidade, beleza. 0,35. 0,35. E HD O 0,015, IHD. né? Uhum. Tá ali meio borderline, né? Uhum. Acima de 0,010 ele começa a ser alterado. A simetria persiste. Aqui o mapa de paquimétrico. A curva de progressão
querendo ter um escape aqui da média, mas bem próximo da média, né? Um índice médio normal, 1,23, e uma Arte cone de máxima. 489, sem alteração da superfície posterior. Beleza. O arte máximo 393. Alguma coisa que te preocupa nesse Pentacam? Só a simetria, né? Mas tirando isso, nada. Ok. Não, aí sai um pouquinho, né? Aquela outra. É aqui, né? O PTI, né? É É. aquela coisa, é tendência de sair, né? Vamos lá. Borderline, vamos dizer. Olho esquerdo. A simetria, Simetria boa. a sericidade 0,25. E aqui tem um bow tie assimétrico, né? Aqui a gente já vê que é um bow tie assimétrico. Você tem uma orelhinha para cima e outra para baixo. Certo? Isso. Tá. Vamos ver aqui. Os índices todos normais. Aqui o mapa paquimétrico. Vamos ver aqui. 400 e tanto arte máximo, 400 e... Essa paciente não é aquela que eu já falei, não, doutor Renan? Não, acho que é outra. Viu? Muito igual, né? Parece, É não os parece? casos, né? Parece, mas É. tudo bem. Aí, senhor, eu 1,12. repetiria o Pentacam para ela. Igual aquela outra. Em 1 ano. Não operaria, não. Não? 28 anos. Tá. Não operaria ou faria mais uma Não. propedêutica? Eu pediria o Pentacam em 1 ano. Tá. Mas eu fiquei assim, tudo borderline e tal, uma córnea, uma simetria, uma córnea com uma ceratometria, uma Eu espessura achei de córnea. a simetria dela bem evidente. É. E se o PTI dela estava um pouquinho saindo no direito, eu ficaria meio receosa. Porque eu errei na última. E qual que seria aqui o índice de Handelman? Então, o índice de Handelman seria 3 na topografia, né? É só a simetria mesmo. 0, idade 1, 4. Ia ficar de alto risco. Então, olha como é que vocês estão batendo certinho, gente. Olha que legal. Mas é uma paciente que é o seguinte, gente. Se ela pular mais um tiquinho para cá, tira a idade. Uma paciente que vai tirar aqui 30 micras, gente. 30 micras é muito pouco. Então, eu repetiria o Pentacam em 1 ano, sem falar com ela que não pode operar. No momento, nós vamos repetir para ver como é que está a evolução. Vai que ano que vem o Pentacam esteja pior. Aí você contraindica. Mas vamos que esteja até melhor, ou aí já vai ter idade mais favorável. Então, de repente, você pode tirar lá, fazer o PRK. Mas, no momento, os índices de Handelman indicam não operar. Isso. Ah, bom. Aí ela voltou. Ela voltou. Mas será que essa não é aquela, não, gente? Eu acho que é, porque tá muito igual. Não está muito parecido? Então, Aí o vamos senhor ver não operou. aqui. Tá. Aí vai manter, aí aumentou um pouquinho, o senhor achou que ficou em dúvida e não operou. Eu acho que ela só Entendi. tá... Não operar. Eu acho que é aquele caso mesmo. Não, Risco muito baixo, discutir com o paciente, avaliar a importância do... Porque tem pacientes que têm um risco tão baixo, como essa aqui, tirar 30 micra. A chance de uma ectasia, gente, aqui é muito baixa, mas muito baixa. Mas está alterado. Existe, O paciente tem que aceitar o risco e tem que se comprometer a voltar com frequência, porque às vezes tem paciente que opera, vou mudar, não sei, vou para a Europa, não sei o quê. Então é melhor não operar, que você não vai ter mais controle dessa paciente. Se precisar fazer um crosslink, essa paciente está longe, vai voltar quando tiver tudo complicado. Então, a gente tem que conversar muito, mas, a princípio, melhor não operar. Fornecida lente de... olha que interessante isso aqui. Fornecida lente de contato para uso apenas no olho, não dominante. Ela não se adaptou. Observa, nem que fosse fazer uma báscula, quer dizer, se ela tivesse muita vontade de não usar óculos, se fosse muito importante para ela, ela poderia muitas vezes usar uma lente de contato. Isso aqui mostra que para ela não faz tanta, não é tão importante. Então, achei melhor não operar. Vamos ver, esse aqui é o caso 67017. Quem vai falar aí agora?
Silvia? Estou aqui. Então, vamos lá. A primeira consulta, paciente feminina, 37 anos, veio para avaliar refrativa, fez uso de lente de contato até alguns anos, quando teve ceratite. A correção atual, menos 4,5 com menos 1 no eixo de 100, com menos 4, menos 1,25 no eixo de 10, e ela aceita a hipocorreção nesse olho esquerdo. A estática, menos 4,25, menos 1 a 100, menos 4 com menos 1,25 a 10. 20/20 nos dois olhos. A biomicroscopia normal, tonometria de não contato 14,13, paquimetria 546, 560. Então, a topo dela aqui, né, 42 por 43, bem tranquilo aqui do lado direito, no esquerdo, 42 também por 43, mas a gente tem essa assimetria superior aí, esse voltaio assimétrico, essa assimetria superior. Pediria um pentacam para ela aqui. Aí foi feito um pentacam. Aqui estão os índices. Quando eu ponho só os índices, é porque às vezes eu anoto, o paciente não larga o pentacam lá, não sei por quê. Ah, tá. Então, tá aqui, ó. Então, ela tem aquela simetria que você falou. Olha os outros índices, todos normais. Normais. Todos normais? Todos normais. Não, peraí. O IHD, o KISA, o IS, arte máxima normal, elevação posterior. Tem 37 anos. E ela aceita uma hipocorreção. Acho que a gente poderia programar uma báscula para ela, né, de menos 1,5, por exemplo, no olho dela, que ela aceita a hipocorreção, certo? Uhum. Eu não estou passando nada, não, né? Tá tudo normal mesmo. PTI média, tá na Será que tá média. tudo normal? Tem dois Vamos índices aí que tem dois índices aí que estão me chamando a atenção. Bom, o IHD tá normal. Normal. O KISA tá normal também. Normal. O IS, Normal. 0,15, 0,34 também tá normal. O arte máximo tá maior Super do que... normal. tá normal. Elevação posterior mais 28. A elevação posterior tem que ser menor do que 20, né? Tem que ser menor do que 14, né? Menor É do que uma elevação 14? bem alterada, né? Ela pode ser maior quando é hipermetropia. Na miopia, o paciente realmente, essa aqui está uma elevação bem significativa. O índice de deslocamento do ponto mais fino para o centro da córnea, é raro ele ser acima de 0,80. E acima de 1 já é alterado. Então, esse aqui também é um índice, já mostrando um certo descentramento. Mas uma córnea muito boa e um PTI na média. E o BAD? O bege tá bem também. É O menor olho que direito. 1,4. Pois é, mas o olho direito... O outro direito direito... o direito tá meio... o direito tá assim. Essa elevação posterior é que Ah, chama não, tá atenção. aqui, ó. O pentacam tá aqui. Olha essa curva paquimétrica aqui. Estranha, não é não? Ah, não, isso aqui é elevação posterior, desculpa. Elevação posterior. Então, aqui, os outros estão vendo alguma coisa errada a mais aí, Silvio? Tem uma quebra da ortogonalidade. A esfericidade também, né? A esfericidade, né? Quando o astigmatismo é muito pequeno, gente, é difícil você definir uma perda de ortogonalidade. Porque um astigmatismo de meio, gente, é um astigmatismo desprezível. É difícil você considerar uma perda de ortogonalidade com um astigmatismo tão baixo. É uma asfericidade mais alta. Tá? Chama atenção isso aqui, ó. Vamos para frente. Olha os índices todos normais. Olha a curva, olha aqui, o PTI na agora... média, olha que legal. Bem na média. Mas nós temos aqui BED alterado e olha essa curva de essa elevação posterior. Essa elevação posterior aqui tá... É bem marota, né? Olha aqui também o índice aqui de 0,9, o arte máximo ok.
Vamos para o olho esquerdo. Um bow tie. Aqui a gente já começa a ver um astigmatismo maior. Aqui a gente já consegue ver um pouquinho de quebra de ortogonalidade. Uhum. Tá certo? Embora tenha aqui uma asfericidade 0,5, 42, 43. Olha os índices todos normais, né? Mas olha aqui a perda de ortogonalidade bem evidente. É. E olha a elevação posterior. Isso aí eu não gostei também, não. O resto dos índices todos normais, inclusive É. BED. Vocês observem, gente, alguns casos de ceratocone comprometem a superfície posterior antes de comprometer a superfície anterior. Uhum. Nesses casos, você tem uma córnea absolutamente normal. Olha que córnea legal. Vem falar que isso aqui tem alguma coisa. Isso aqui é achar pelo em ovo. Essa córnea não tem nada. Né? A córnea é muito normal. Mas, quando você... Por que foi pedido o Pentacan, então? Vamos lá. Um paciente com a idade boa, uma córnea espessa. Tem uma simetria no lado esquerdo. Pediria. Exatamente. Essa simetria aqui, não é normal você ter uma simetria. E se a gente fosse muito rigoroso, a gente tem uma pequena quebra também de ortogonalidade, mas o astigmatismo, às vezes, quando é muito pequeno, você não percebe. Aqui já tem 1,15. E já começa a ver que é uma borboleta assim, meio barriga, assim, meio de lado. As asas não são simétricas. Então, por isso que foi pedido o Pentacan. Quer dizer, são pequenos detalhes que fazem com que a gente pode levantar a lebre. Aí está mostrando o olho esquerdo. Então, a gente tem alguns exames aqui que realmente... outra coisa. Não acabou, não. Essa paciente tinha usado lente de contato alguns dias antes. Quando ela veio com esse Pentacan todo alterado, então você deve repetir o Pentacan. Está aqui a pós-suspensão. Olha aqui como é que aconteceu quando tirou a lente. Porque, gente, como a lente deforma a córnea, ela pode deformar melhorando o padrão ou piorando. É imprevisível. Agora já mostrou uma perda de ortogonalidade muito evidente no olho direito. Isso. Tá vendo? Como é que Tô a vendo. lente de contato interfere? Os índices estão todos normais, mas a elevação posterior, a lente não interfere. Não. Olha a curva de projeção. Essa elevação posterior aí não tá bonita, não. Não está Tá bonita, bem. né? Observe Não. que aqui o Brad também já está um pouquinho alterado. Já, Olha o olho Aí esquerdo. tá, Olha a perda de ortogonalidade mais evidente agora. e uma simetria superior, mais E a evidente. simetria superior, né? Os índices normais. Olha essa elevação posterior. E aqui um bed normal. E observe como é que está. Como a córnea é muito grossa, ela faz com que essa curva de progressão aqui seja muito normal. Mas esse paciente está desenvolvendo um ceratocone posterior, que ficou assim a vida toda. Essa paciente nunca teve diagnóstico de ceratocone. Então, aqui está mostrando o Pentacan dela em 21, aqui em 22. O que é que vocês acham? Quanto que é o grau dela? Eu nem lembro. Quanto que era? -4, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Opa. -4,5, -4 com -1. Então, você vai ver que tirando -4 aqui, nós vamos tirar 60 micras. Essa Lembrando que córnea... o lado esquerdo seria hipocorrigido. Exatamente, ainda Então, tem a gente isso. Você não poderia vai tirar hipocorrigir o lado esquerdo. Então, não a é gente... por causa de córnea que, se você não tiver que operar, não é por causa da córnea. Operamos ou não operamos esse caso? Doutor Reinaldo não operaria esse caso. Tá. Eu achei a elevação posterior, principalmente, muito Muito alterada, né? Olha alterada. essa perda de ortogonalidade aqui. Perda de Vamos fazer o ortogonalidade. Randeman para a gente ver? Vamos. Quanto que dá o Randeman aí? Então, no Handelman, tem, né, é uma assimetria, um bow tie assimétrico, né, Quando você tem perda de ortogonalidade, você fala que você tem um SRA. S é de scroll, a palavra difícil de falar, que é assim, não reto. A simetria radial, o eixo
não é ortogonal, tá? Isso Entendi. aqui significa SRA. Tá, então 3, né? 3, O eixo residual seria maior do que 300, né? com Porque ela tem uma certeza. simetria de opaque boa. Porque isso aqui é para A LASIK, né? idade também é. Aham. O CT também, a paquimetria maior do que 510 Aham. e menos do que 8. Então, Aham. seria 3 o caso dela. Pronto. Perfeito. Ok? Então, gente, Uhum. nós temos que, quando você fala com o paciente que você pode operar ou que não pode operar, você tem que dar a ele razão em relação a dados objetivos. Você não pode só, Uhum. eu acho. Isso não pode. Nunca fala com o paciente que você acha alguma coisa. Eu preciso de mais informações para definir se é segura a sua cirurgia. Então, é um caso que você não deve operar. Isso foi outra coisa que me chamou a atenção também, né? Que esse estigmatismo é semelhante àquele cone truncado, né? Ele é muito central. Perfeito, Ele é perfeito, muito perfeito, central, né? Então, perfeito, perfeito. Isso aqui, gente, é um ceratocone, vocês não tenham dúvida que é um ceratocone. é, Agora, o ceratocone pode ser frustro, quando ele não vai para frente. E, às vezes, isso, ele está pedindo você mexer nessa córnea para ele aparecer. é, Está lá escondido, ok? Então, você vê que é um ok. caso bem desafiador, né, gente? Ó, você pega essa córnea aqui, É. ó, passei 37 anos, você tem que Ô, ficar atento, professor, né? Oi? deixa eu te fazer uma pergunta. É porque é o Ah, seguinte, eu ainda, na minha, eu não, ainda não tenho prática clínica para definir a minha conduta, por exemplo, em pacientes, né, que vamos supor, eu olho a córnea, eu olho uma topografia, achei que a topografia é normal, tem uma paquimetria boa, o grau que estava bom, eu não tenho, assim, uma segurança de virar e falar que não vou fazer um pentacam, sabe? É, você porque, deve assim, fazer. Se você se sente mais é, confortável, eu você deve vou, fazer. sim, mas eu queria saber, Hum, assim, qual que é o índice, por exemplo, de eu ter uma topografia normal e ela parecer anormal num pentacam, entendeu? Assim, do entendi. ponto de vista objetivo, com que frequência eu encontro uma normalidade significativa no pentacam que na topografia eu não identificaria, entendeu? Porque todos os casos aqui que a gente faz o pentacam é muito nítido, a gente vê uma Uhum. alteração e a gente pede o pentacam. Mas assim, e quando vem tudo normal na topografia, qual que é a chance no pentacam vir uma alteração, entendeu? Para me resguardar, por exemplo, de não precisar pedir Tá. uma topografia, entendeu? Se Uma coisa- você, se você analisar com muito detalhe, com muito cuidado, uma topografia, se essa topografia foi feita com equipamento confiável, se foi feito com uma boa qualidade, se você tiver qualquer alteração, você deve pedir um pentacam. Se o paciente for jovem, se o paciente tiver uma alta miopia, se tiver um alto astigmatismo, se tiver um eixo oblíquo, tudo isso é indicativo de você fazer um pentacam. Quando que você não pede? É raro não ter que pedir, porque a maior parte dos casos você encontra alguma coisa. É por isso que a maioria dos Uhum. casos aqui a gente tem o pentacam. Quanto mais experiência você tem, menos você fica dependente do pentacam. Mas as córneas é que vão te dizer se você deve fazer o pentacam ou não, e não sua experiência apenas. Se você Certo. não se sente segura, é melhor você fazer o pentacam em 100% dos casos. Aham. É. E lembre-se, gente, que é o seguinte, eu tenho colegas que eu já ensinei refrativa há 10, 15 anos. De vez em quando, sejam os casos muito Algum desafiadores, critério. eles me ligam, mandam os exames, eu examino, troco uma ideia, continuo orientando. Se você precisar, eu vou continuar te orientando depois. Não sei, mas eu falo assim, a minha dúvida é tipo assim, existe alguma estatística, né, que mostra, por exemplo, tantas topografias normais, se fizer pentacam em todo mundo, qual que é a porcentagem, por exemplo, de alterações que viriam na topografia para, por exemplo, resguardar, né, virar e Eu falar assim, sei. Se todo você mundo quer toda a segurança, faça pentacam em todo mundo. Agora, é,
Em caso de córneas absolutamente normais, mas uma alta miopia, o Pentacan é necessário. Uma córnea fina, o Pentacan é necessário. Um paciente jovem, o Pentacan é necessário. Um astigmatismo oblíquo, o Pentacan é necessário. Qualquer assimetria corneana é necessário. É difícil você ter uma córnea absolutamente normal num paciente com mais de 30 anos, num grau baixo, sem astigmatismo oblíquo e uma córnea grossa. Quer dizer, tudo favorável. Quando é tudo favorável, uma córnea normal, eu não peço Pentacan. Mas se você se sente insegura, é melhor você pedir. Quem vai fazer esse caso agora? Doutor Reinaldo, Oi? é só porque são 9h15. Ah, já são? Não, então vamos parar São. aqui. Não, tudo bem, é porque eu tô sem. Porque quando eu ponho Sem em tela. relógio, né? Não, quando Isso, eu ponho em tela 9h15. cheia aqui, eu não vejo a hora. Deixa eu só Beleza. marcar que nós paramos no No caso 9h13. 32, Caso 32 aí. 350. Como é que é? 356, é? Então, é só para me anotar, para a gente saber onde que parou, sabe? Nós paramos no Beleza. 356, caso 32. Então, tá bom, gente. Você vê que nunca é demais, né? A gente, toda vez que vê um caso novo, a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa. Então, paramos no 32, slide 356. Então, era isso, gente. Um bom congresso para vocês. Aproveitem bastante. Aquilo que vocês ouvirem lá, que vocês não concordarem, ou que for diferente daquilo que nós falamos com vocês, vocês tragam para a gente discutir, né? Tá. Isso é importante, tá bom? E sempre que alguém perguntar, você manda um abraço para todo mundo lá. Combinado, obrigada. Combinado. Boa noite a Gente, todos. uma boa noite a vocês. Até semana que Boa vem. noite, até Boa semana que noite. vem. Tchau, Noite, pessoal. tchau. Tchau.